Tendo aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis Engenharia Geotécnica, que foca no empreendedorismo geotécnico cristão, verdadeiro e produtivista. É impressionante, o nome para nós é extremamente significativo, mas eu anseio que as pessoas não o compreendam adequadamente. Mas eu não vou falar disso agora. Nesse nosso mini treinamento, talvez na parte administrativa eu fale. Esse mini treinamento é de número 4 de aterro sobre solos moles. Se Deus quiser, nós estaremos nos próximos dias começando uma grande investigação em aterros sobre solos moles. Vai ser uma boa oportunidade para aprender e convido vocês para eventualmente acompanharem essas investigações de alguma forma. A aula de número 12, que é desta quinzena, que é o aterro sobre solos moles. E é hoje o mini treinamento número 4. Então, nós vimos falando de investigações geotécnicas e das sondagens à percussão. E praticamente todos as nossas, nos nossos mini treinamentos, nós falamos de sondagem à percussão, porque é fundamental. E aí eu destaco só o boletim de campo, que para mim é mais importante do que o outro que está bonitinho, que é aquele que a gente recebe. Então, o conselho a pedir o boletim de campo. Uma coisa importante e fundamental é a caracterização tátil-visual, que deve ser feita no campo, pelo técnico, pelo encarregado, até para dar encaminhamento à própria sondagem. E no laboratório da empresa, por engenheiro, técnico, geólogo. Assim, a norma, a boa prática. Aí temos a questão da identificação dos solos, siltes, argilas e areias, né? Como caracterizar, como pôr o nome, como organizar isso no boletim de sondagem, definir cor. E então traçar o perfil geológico geotécnico. E para traçar o perfil geológico geotécnico, nós sacamos esse conhecimento trino da experiência, do conhecimento técnico que está escrito, vamos dizer assim, em livros, e a intuição. Né? E o que falta é tudo, na verdade, né? Falta a gente experiência. A parte tecnológica é lógico, a razão é o que mais tem. Mesmo assim, faltam as pessoas capacitadas. E intuição, então, são muito pouco. Aqui alguns exemplos de, de planta com classificação e legenda, né, das investigações. Aqui também algumas legendas, alguns perfis geológicos, geotécnicos, com a identificação dessas camadas, né? Solo mole, os tipos de solo mole que temos, né? Agora, aqui também algumas o empirismo que existe, que eu prefiro dizer que é a intuição, para se traçar o perfil e modelar então o terreno para cálculo. Aqui mais alguns exemplos que a gente faz aí do perfil e do que deve ter da coleta de amostra, né? Coletas em cavas, coletas em geral, é solo mole, geralmente não, a coleta em Shelby, né? A amostra deformada, a amostra indeformada agora vai aparecer. Os blocos do Shelby é aquela segunda foto à direita aí. O Dennis para solos duros, né? Amostras para os blocos, bloquinhos. Aí está o Shelby, né? Todo o Denison, Shelby. Apareceu uma foto do Denison lá. Aqui como extrair do Denison, isso sempre requer melhorias constantes, porque ainda não temos muita, muita, muito desenvolvimento de como tirar a amostra do Denison. Estamos melhorando dia após dia, mas tenho certeza que não só a tiragem do Shelby, se eu falei Denison errado, estou falando de Shelby, solos Monacel, né? O cuidado todo da amostragem, transporte e moldagem do corpo de prova
Eu estou, no bom sentido, melhorando todo dia, né, com a experiência do pessoal de campo e com a científica. Como fazer a tiragem, tá, como está aí, a tiragem do corpo de prova de dentro do chove. Aí a sonda rotativa, não é bem o caso, que é o amostrador Denison. Aí é o livro do professor Márcio de Almeida sobre solos moles, com relação ao caminhamento da amostragem, desde quando ela está lá no terreno, no maciço, né? Como depois que ele sai dentro do furo, enfim, os processos de variação de tensões. Nós tivemos uma experiência muito rica, porque nós recebemos uma campanha, esse verde, amarelo e o azul, mostram que são o verde excelência e na outra ponta azul, só para vocês fixarem. E teve recebeu muitas amostras que ela estava na situação azul, ou seja, péssima, né? E, e quando foi analisados os resultados, queriam por culpa no ensaio, mas a amostragem já vinha com deficiência. Aí o problema de sensibilidade das argilas, né? Muito importante também, experiência de Santos, experiência do Rio Grande do Norte, Pernambuco, e os ensaios de laboratório, índices físicos, nós tivemos 6 cursos de ensaios de laboratório, né? A umidade, que é muito importante, inclusive para solos moles, a massa específica dos grãos, o peso específico do solo, peso específico dos grãos, granulometria, os limites, aí está falando de granulometria ainda, granulometria, e aí encerramos o que nós queríamos apresentar sobre a parte técnica, né? O, Aproveitando então o tempo, eu diria o seguinte: o nosso empreendedorismo, como está escrito aqui na tela, né? Empreendedorismo cristão, é porque eu quero diferenciar de que ele é guiado pelo Espírito Santo. Não é religião, é vida espiritual. Eu tenho a obrigação de testemunhar. Primeiro, por ser cristão, pus isso na frente, porque Cristo tem que estar na frente. O amor por Cristo, sobretudo. Isso não é religião. Daí o conhecimento trino, onde você tem experiências, você tem o que o homem conhece, né, as teses, doutorados, congressos, conferências, e tem o conhecimento do Espírito Santo, que é infinitamente maior que os outros. E o empreendedorismo está ligado ao cristianismo, porque a pessoa tem que ser buscadora, ela não tem que culpar os outros, ela tem que ser buscador. O cristão é um buscador. Por quê? Porque o cristão começa buscando a Deus. Se ele não buscar a Deus, ele não é cristão. A vida espiritual começa tendo o espírito vivificado. Senão, não é cristão. Não tem vida espiritual. Senhores me perdoem, eu estou contextualizando isso no tema que é o temático, né? Que é com relação a aterros sobre solos moles, mas, por incrível que pareça, tem tudo a ver. Porque as pessoas desenvolveram tudo que sabemos, né? Por uma condução, por um dom, uma competência dada por Deus. E aí a gente vai na escola, estuda, tira boas notas, vira um bom aluno, depois um bom professor, depois um bom profissional, reconhecido internacionalmente, e não dava o maior valor para o dom que recebeu. Então, a gente começa a se achar. Isso é fundamental, entender que isso está errado espiritualmente falando.
E isso faz com que a pessoa não reflita sobre o novo nascimento. Bom, vamos então para a segunda parte do nosso